As pirâmides do Egito são túmulos construídos em pedra para abrigar os corpos dos faraós e ser a morada do faraó pós-vida. São estruturas arquitetônicas com base em forma de quadrado e ponta triangular, que foram construídas pelos faraós do Reino Antigo e do Reino Médio. Existem 123 pirâmides catalogadas. No entanto, as 3 mais conhecidas são Quéops, Quefren e Miquerinos, na Península de Gizé. Esse conjunto arquitetônico é guardado pela Esfinge, um ser mitológico com o corpo de leão e a cabeça de um faraó. Apesar do empilhamento de materiais em forma de pirâmide ser o método mais fácil de se construir algo alto, os egípcios não fizeram seus monumentos da noite para o dia. A técnica para se fazer pirâmides foi sendo aperfeiçoada ao longo de muitos séculos. No Egito, de 5.000 anos atrás, se construíam mastabas, túmulos em forma de trapézio, que era uma espécie de avós das pirâmides. Até o início da primeira dinastia, as tumbas eram esculpidas em rocha e eram edificadas nessas estruturas denominadas mastabas. Elas não eram tão altas. Uma mastaba era construída com tijolos, geralmente produzidos à base de argila e palha, que eram expostos ao sol para permitir o enrijecimento. Na estrutura da mastaba haviam portas para fazer a ligação entre a capela funerária e os possíveis templos menores. Uma das portas da capela era falsa, para simbolizar a passagem para o reino dos mortos. Já as câmaras funerárias ficavam em posições bem inferiores, em um poço onde seria depositado o sarcófago. Pesquisadores acreditam que quanto mais funda fosse a câmara funerária, maior o status social do sepultado. As mastabas eram ainda tomadas por pinturas murais, onde eram retratadas imagens que representavam o cotidiano do Antigo Egito. Assim, esses túmulos possuem grande valor para a história da humanidade e nos permitem compreender muitos aspectos da civilização egípcia. A mais antiga pirâmide que conhecemos é a pirâmide de Djoser, que foi construída durante a terceira dinastia egípcia. O faraó Djoser começou a reinar em 2630 a.C. Contratou o arquiteto Imhotep, que inovou ao construir a tumba em Saqqara. Ele empilhou uma mastaba em cima da outra, com 6 camadas, cheias de túneis subterrâneos e câmaras. O resultado foi a pirâmide de degraus de Djoser, que foi concebida para servir como uma escadaria gigantesca pelo qual a alma do faraó falecido poderia ascender aos céus. Essas técnicas foram melhoradas no reinado de Snefru, faraó desde 2575 a.C., que fez 3 pirâmides. Acredita-se que a pirâmide de Meidum teria sido a segunda pirâmide do Egito. Ela sofreu desde o início com problemas estruturais devido a modificações do projeto durante a construção. Depois de abandonar a pirâmide de Meidum, o faraó Snefru decidiu construir uma pirâmide em Dashur, 45 quilômetros ao norte. Acredita-se que a estrutura da obra tenha mostrado sinais de estabilidade durante a construção, porque os engenheiros decidiram diminuir o ângulo da pirâmide de 54 graus para 47 graus. Isso levou a pirâmide a ficar conhecida como a pirâmide curvada. Provavelmente, Snefru não ficou satisfeito com a pirâmide em Dashur e mandou construir outra, a chamada Pirâmide Vermelha, uns 2 quilômetros ao norte. Essa pirâmide foi a primeira pirâmide considerada verdadeira do Egito Antigo, com 104 metros de altura. Mas, até hoje, não se sabe onde Snefru foi enterrado. Seu túmulo nunca foi encontrado. As pirâmides foram construídas em um período em que florescia no Egito uma civilização rica, poderosa, com estabilidade política e econômica. Havia uma rígida hierarquia em toda a sociedade egípcia da época. A edificação das pirâmides começaram a partir do Antigo Império e perdurou até o século IV depois de Cristo. Mas o auge das construções é registrado entre a terceira
primeira e a sexta dinastia. A construção das pirâmides está entre os maiores mistérios da engenharia. Para construir suas imponentes pirâmides, os egípcios tiveram que transportar gigantescos blocos de pedra e estátuas que pesavam toneladas pelo deserto. Para fazer isso, eles usavam grandes trenós de madeira. Há uma hipótese de que eles poderiam umidificar a areia sobre a qual os trenós deslizavam. Ao usar a quantidade adequada de água, seria possível conseguir reduzir pela metade o número necessário de operários para arrastar os trenós. Dessa forma, um trenó deslizaria com muito mais facilidade sobre a areia firme, simplesmente porque ela não se acumula em frente ao veículo, como acontece com a areia seca. A pirâmide de Quéops é o maior túmulo do mundo. 3 pequenas pirâmides foram construídas ao lado do túmulo de Quéops e serviram para abrigar os corpos das rainhas. Há ainda uma tumba com um sarcófago da rainha-mãe de Quéops e outras pirâmides menores e mastabas para abrigar os funcionários do rei. A pirâmide de Quéops é constituída por blocos de pedra que pesam cerca de 2,5 a 60 toneladas cada. É possível que o trabalho de construção tenha durado em torno de uns 20 anos. A segunda maior pirâmide na Península de Gizé foi edificada para abrigar o corpo do faraó Khafre, que era filho do faraó Quéops. Por respeito ao pai, fez sua pirâmide 10 metros mais baixa. Ao lado dela está a Esfinge de Gizé, a maior do mundo antigo, com 200 metros de comprimento e 74 de altura. Na Esfinge, a cabeça do homem simboliza a inteligência e o corpo de leão, a força do faraó. Já a menor desse grupo de 3 pirâmides foi construída para o corpo de Miquerinos, que reinou entre 2532 e 2503 a.C. Filho de Khafre e, portanto, neto de Quéops, tem 65 metros de altura e uma base de 105 metros. No seu interior se repete a mesma arquitetura de câmeras, corredores íngremes e falsas passagens a fim de despistar os ladrões de túmulos. Infelizmente, essa providência não adiantou muito, pois praticamente todos os tesouros das pirâmides foram saqueados. Ao lado da pirâmide de Miquerinos, nós temos também 2 mastabas. A crença na imortalidade influenciou as práticas culturais e sociais entre os egípcios. Para eles, a vida só retornaria para o corpo se fosse conservado. No processo de mumificação, o corpo do faraó era cuidadosamente tratado com óleos e envolto em faixas a fim de que não sofresse com o desgaste do tempo. Além disso, o faraó era enterrado com tudo que necessitaria depois da morte, como seus tesouros, alimentos e até móveis. As técnicas de mumificação do Antigo Egito só foram possíveis de existir devido à desenvolvida medicina. Os médicos egípcios faziam cirurgias, cuidavam de fraturas, conheciam a anatomia humana. A palavra sarcófago vem do grego sarcófagos e significa que come carne. Havia sempre uma parte inferior coberta com uma tampa e as múmias eram muitas vezes colocadas dentro de um sarcófago. De madeira ou de pedra, os ataúdes eram considerados simbolicamente como um tipo de casulo, com a pessoa morta abrigada em seu interior como uma criança que espera renascer no além-túmulo. Caixões e sarcófagos podiam ser retangulares ou antropomorfos, ou seja, com formato humano. Os caixões de forma humana apareceram no Império Médio com a extensão natural de antigas máscaras que cobriam a parte superior da múmia. Entretanto, só se tornaram realmente comuns a partir da 17ª dinastia. Característicos dessa dinastia eram os caixões denominados de rishi, que significa pena, pois a superfície do corpo retratado, do ombro até os pés, estava enfeitada com um par de asas de abutre, representando as asas de Ísis e Néftis, que protegiam a múmia. As máscaras, por sua vez, não foram abandonadas completamente, como demonstra o exemplo da sólida máscara de ouro de Tutancâmon.